Então vamos continuar. Na letra A, que pediu para a gente encontrar as equações de movimento, encontramos essas três equações aí. Para a altura, 40 mais 24t menos 5t ao quadrado. Para a velocidade, 24 menos 10t. Para o alcance, ou a posição horizontal em função do tempo, x igual a 15t. A segunda alternativa que vai ser pedida para vocês aí, a letra B, é o seguinte. Determinar o ponto da direção horizontal em relação ao local de lançamento quando a bola toca o solo. Então, na realidade, é para calcular essa distância horizontal em relação ao ponto onde esse objeto ele toca o solo. Calcular essa distância daqui. E para isso a gente já descobriu qual é a equação do alcance, ou da posição horizontal, que é x igual a 15t, onde esse t ele é o tempo que o objeto ele permanece no ar. E para determinar esse tempo que o objeto permanece no ar, a gente vai concluir que essa altura inicial que ele possui aqui, que é de 40 metros, ela tem que ser zerada. Quando ele chegar no solo, já que ele foi lançado para cima, então ele vai subir uma altura aqui maior que 40 metros, atingir a altura máxima e aí começar a cair. Então, se depende da altura do lançamento, a gente vai utilizar a equação da altura para resolver esse problema. E aí, utilizando a equação da altura, a gente determina o tempo de permanência no ar. Então, a altura foi, ou a equação da altura, foi 40, que é a altura inicial, mais a velocidade inicial do lançamento, que foi 24t menos 5t ao quadrado. Então, essa equação, a gente vai considerar que para o objeto ele atingir o solo, essa altura aqui tem que ser zero. Esse h é a altura final. Então, quando o objeto ele chegar aqui, então ele vai zerar esses 40 metros de altura e inclusive a altura máxima que ele atingiu. Então, a gente observa que temos aqui uma equação do segundo grau. Onde temos aqui o termo C, aqui o termo P, e aqui o termo A. O A é menos 5, o B é 24 e o C é 40. Daí a gente utiliza aquela equação, chamada equação de Bhaskara, para descobrir se essa equação ela tem solução. Então o delta ele é B ao quadrado menos 4A vezes C. Então, substituindo aqui, nós temos o termo B, que é o coeficiente que acompanha o tempo. Então, vai ficar 24 ao quadrado menos 4 vezes o fator A, que é menos 5, vezes o C, que é 40. Daí nós obtemos 24 ao quadrado dá 576, menos aqui com menos fica mais, 4 vezes 5, 20 vezes 40 dá 800. Daí a gente encontra o delta com o valor positivo, e aí nós podemos concluir que temos
duas raízes para essa equação. Então, 576 mais 800 dá 1.376. Pronto, temos então duas raízes. Essas raízes elas serão determinadas a partir dessa equação aqui. T igual a menos B mais menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes A. E aí, com esse tempo que a gente calcular aqui, a gente vai estar exatamente determinando quanto tempo esse objeto ele gastou dessa posição, desse lançamento oblíquo, até atingir o solo. Então, vamos substituir aqui. Menos o B na equação é 24, mais menos raiz de delta, que é a raiz de 1.376, dividido por 2 vezes A, que é menos 5. A gente já viu que esses fatores eles ficam C, que é o termo independente da variável, B, que é o que acompanha a variável elevado a grau 1, e A, que é o termo que acompanha a variável com o grau 2. Daí a gente vai obter o seguinte resultado. T igual a menos 24, mais menos raiz quadrada de 1.376 dá aproximadamente 37. Isso aqui dividido por 2 vezes menos 5, que vai dar menos 10. Aqui de imediato dá para a gente perceber, utilizando o sinal mais, vamos ficar com menos 24 mais 37, vai dar uma diferença de 37. Menos 24 vai dar 13, só que a gente vai dividir por menos 10. E aí vai dar o resultado do tempo negativo. Então aí a gente vai descartar. Vamos utilizar apenas o valor do tempo. O tempo positivo, que vai ser menos 24 menos 37, vai dar menos 61, dividido por menos 10. Daí a gente obtém o resultado para o tempo de menos aqui dá mais, 61 dividido por 10 vai dar 6,1 segundos. Então esse aqui é o tempo que o objeto gasta para desenvolver toda essa trajetória desde o ponto de lançamento até que ele atinja o solo. Mas a pergunta é, qual a distância do ponto de lançamento em relação a essa linha vertical ou o alcance que esse objeto teve na direção horizontal? Para isso, existe uma equação aí, que é a equação da posição horizontal em função do tempo, que a gente obteve essa equação como x igual a 15t. Daí basta multiplicar esse tempo aí, 6,1 por 15. Então a pergunta da letra B era para a gente determinar esse alcance quando o objeto atinge o solo. Ficamos com a equação x igual a 15 vezes t, então vai ficar x igual a 15 vezes 6,1, nos dá um resultado de 91,5 metros. Então esse vídeo aí
o referencial para vocês resolverem a letra B. Então basta seguir essa sequência aí com os dados fornecidos na questão.